na Praça 15, bem no centro do Rio. A viagem daqui até lá dura cerca de 1 hora e 10 minutos, percorrendo 15 quilômetros. A ilha não é muito grande, ela tem cerca de 1 km e 200 metros quadrados. É um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Assim como a cidade, embora pequena, a ilha, ela tem 9 morros e a gente faz tudo a pé. Atrás de mim você vai ver a Estação das Barcas. Ela fica localizada na Praça Pedro Bruno. Pedro Bruno foi um pintor e paisagista, nascido aqui na ilha de Paquetá em 1888. Ele projetou a praça com bebedouro, banco de pedra, uns caramachões e durante toda a sua visita pela ilha você vai observar outras coisas que foram feitas pelo Pedro Bruno. O busto que tem ali, em homenagem a ele, foi feito pelo escultor Paulo Mazzucchelli. Então é bem interessante você perceber quanto a presença do Pedro Bruno é importante para a ilha. Você vai encontrar escola com o nome dele, além da praça, outras obras. Ele é uma importante referência aqui para Paquetá. Mais uma das obras do artista Pedro Bruno, que podem ser vistas na ilha, é este caramanchão que se debruça sobre as águas da Baía de Guanabara e dá um charme todo especial para o local, né? De fato, ele era um artista, né, que gostava do lugar, da sua terra e enfeitava com a sua arte. Estamos na Praia dos Tamoios. Esse aqui é o Tamoio Cacique Guaixará. Os tamoios foram os primeiros habitantes aqui dessa região. Mas voltando a falar das praias, nós temos 12 aqui na ilha de Paquetá. Mas infelizmente, por conta da poluição da Baía de Guanabara, elas não são praias próprias para o banho. Já dissemos que os primeiros habitantes daqui da ilha foram os tamoios, mas eles viveram sossegados aqui só até o século XVI com a chegada dos europeus. A ilha foi descoberta em 1555 e atribui-se a Villegagnon, né, a descoberta desse local por ocasião da implantação de uma colônia francesa aqui, né, onde seria a cidade do Rio de Janeiro, a França Antártica. Acontece que os portugueses não gostaram nada dessa ideia, então teve uma briga entre franceses e portugueses, ganharam. E depois foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, uns 10 anos depois. Com a chegada da família real, em 1808, aqui instalaram um canhão que saudou a chegada de Dom João VI. Então está aqui o canhão até hoje, lembrando um pouco esse passado colonial, né, com o símbolo da guerra, né, o poderio de fogo. Bum. Bum. Ainda no século XVI, no contexto da descoberta e colonização dessa região, a ilha de Paquetá foi doada como sesmaria e ela pertencia então a uma região administrativa de Magé. No século XIX, com a chegada da família real e o estabelecimento da corte aqui, a ilha então passou
a pertencer, né, fazer parte dessa região administrativa do Rio de Janeiro. Magé perdeu. Acho que eles não gostaram, não. Originalmente, a ilha era toda recoberta apenas pela Mata Atlântica. Com a chegada dos portugueses aqui, né, dos colonizadores europeus, outras espécies, algumas árvores frutíferas, flamboyãs, vieram para cá. Mas com os africanos vieram as sementes que deram origem ao baobá, aqui muito conhecido, que é a Maria Gorda. Diz a lenda que se você beijar a árvore e cuidar muito bem dela, você terá sorte por um longo prazo, mas se você maltratar, serão 7 anos de azar. Eu beijei ela. A Laura beijou a árvore quando era pequenininha, né? Então, ainda está no longo prazo de muita sorte. No final da Praia dos Tamoios, você vai encontrar o Parque dos Tamoios. Obra, adivinha de quem? Pedro Bruno, né? Ele foi o paisagista que organizou essa praça em homenagem, então, aos primeiros habitantes da região. A praça hoje tem parquinho para as crianças, além de outros elementos, né, que lembram o trabalho do Pedro Bruno. Aqui também nesse parque você vai encontrar o busto de Carlos Gomes, que frequentava a ilha e os saraus que eram realizados por aqui. Ao longo do século XVII, desenvolveu-se nessa região a Fazenda de São Roque, de cultura agropastoril. Em 1697 foi erguida a Capela de São Roque, né, que hoje é o padroeiro da ilha de Paquetá. À minha direita vocês vão ter um poço, vão poder ver depois um poço que abastecia a fazenda. Perto aqui dessa praça de São Roque fica também o Colégio Municipal Pedro Bruno. Essa ilha bem que podia se chamar Pedro Bruno, de tantas coisas que tem aqui referência a ele e as suas obras na cidade não, na ilha de Paquetá. Vindo a Paquetá, você não pode deixar de conhecer a Praia da Moreninha e a Pedra da Moreninha. A praia é a maior faixa de areia da ilha, sendo que parte dela é por conta de um aterro que ocorreu nos anos 1970, e na ponta tem a Pedra da Moreninha. E esse nome é por conta da obra do romancista brasileiro Joaquim Manuel de Macedo, A Moreninha, ambientada em Paquetá. Então é aqui em cima dessa pedra que a mocinha da história fica chorando aí as desventuras. Não vou contar tudo, não vou dar spoiler, você tem que ler. Leia e venha conhecer a Pedra da Moreninha. Você também pode vir aqui e conhecer o Túnel do Amor.
ele não vai. Ele dá acesso a outra parte da praia. A hóspeda e o estudante deixaram então a gruta e, tomando o campo no jardim para vencer a altura do rochedo, viram a bela moreninha em pé e voltada para o mar, com seus cabelos negros divididos em duas tranças que caíam pelas espáduas e cantando com terna voz o seguinte: eu tenho 15 anos e sou morena e linda, mas amo e não me amam e tenho amor ainda, e por estar triste amar, aqui venho chorar. Esse é um trecho do capítulo 10 da Balada no Rochedo, de Joaquim Manuel de Macedo, romance A Moreninha, ambientado aqui e que dá origem ao nome dessa pedra, a Pedra da Moreninha. Fica a Pedra dos Namorados. Diz a lenda que você tem que jogar 3 pedrinhas de costas para a pedra, e se ao menos uma dessas pedras não cair, não ficar parada em cima da pedra, significa que você vai ter um amor verdadeiro e correspondido. Pelo número de pedras que tá ali em cima, acho que a galera não tá com muito amor correspondido, não. Então tem gente que joga tijolo também, né? Acho que é para apedrejar o amor. Pedaço de tijolo lá em cima, concreto. Nossa, agora ai, não, tá suja. Bem aqui atrás de mim, bem lá na ponta da ilha, fica o Parque Dark de Matos, e é pra lá que a gente tá indo agora. Vem com a gente. O Parque Dark de Matos, ele tem esse nome porque essa área era propriedade do Dark Bering de Matos, né, que era um empresário, dono da chácara. Então hoje é um espaço com árvores centenárias, tem mirante, que você consegue ver boa parte da Baía de Guanabara, o continente. É um lugar para piquenique, passeio, bem legal, bem interessante. Pão de açúcar, Corcovado, a Ilha do Governador, e aqui Niterói, e aqui é Lauro. Estamos no mirante do Morro da Cruz, que fica dentro do Parque Dark de Matos. Atrás de mim vocês podem ver a Praia José Bonifácio e a Praia da Moreninha. O Cemitério dos Pássaros é único, né, no mundo, e ele foi uma ideia do Pedro Bruno, que aqui fez também 2 monumentos, um ao pássaro abatido e outro ao pássaro cansado.
E as pessoas da comunidade, de fato, vêm enterrar seus pássaros de estimação aqui. E esse cemitério é mantido e cuidado pelas pessoas daqui da ilha de Paquetá. Mais uma obra de Pedro Bruno. Na esquina que fica, né, na Praia dos Tamoios e a rua Furquim Werneck, você vai encontrar o farol da Mesbla. Não porque ele pertencesse, né, às lojas Mesbla, mas por ter nele uma réplica de um relógio como havia nas lojas Mesbla no centro do Rio de Janeiro. Né? Então é um lugar bonito para fazer fotos e fica bem num cantinho aqui da ilha. Você passeando, você vai chegar nele em algum momento. Essa é a paróquia Senhor Bom Jesus do Monte, né? A igreja matriz aqui de Paquetá. Ela foi construída em 1763, passou por várias reformas, sendo a última mais importante em 1900. Então vem com a gente conhecer essa igreja. Essa igreja, ela é em estilo neogótico, e se você observar num cantinho esquerdo, né, tem uns vestígios de como era a ornamentação original da igreja. Né, porque quando se faz uma reforma, os reformadores encontram a pintura original e deixam para as pessoas verem como é que era. Então essas eram ornamentações da igreja. Estamos na Praça Bom Jesus do Monte, que fica bem ao lado da igreja matriz. É aqui também que funciona o mercado de peixes. E atrás de mim tem um antigo bebedouro, que foi obra de quem? Pedro Bruno. Um dado interessante para a gente ressaltar aqui sobre Paquetá e nesses tempos de Covid é que a ilha todos os habitantes, né, foram vacinados pela prefeitura como um projeto, né, um estudo para acompanhar a imunização. Né? Então todos foram vacinados e têm sido monitorados para observar realmente como é que isso acontece, né, dentro de uma população. A imunização acontece dentro de uma população. Curiosidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que a gente tenha animado vocês a conhecer Paquetá, explorar os lugares que tem aqui. Então deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clica no sininho para receber as notificações e novidades que a gente vai colocar aqui no canal e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que gostam de viagens. Tchau!